Você já sentiu como se a paz da sua casa estivesse sumindo, pouco a pouco, sem que você soubesse exatamente por quê? Às vezes, não é uma briga, nem um problema evidente. É só um peso no ar, um silêncio tenso, uma irritação que surge do nada. E sem perceber, a ansiedade já entrou pela porta da frente, sem convite, sem cerimônia. A ansiedade é como uma goteira silenciosa no telhado da alma. No início, parece inofensiva, um pensamento aqui, uma preocupação ali. Mas com o tempo, ela infiltra-se nos cantos da mente e do coração, e logo se espalha pela casa inteira, afeta o tom das conversas, diminui o riso, aumenta os suspiros e até o jeito de olhar muda. A atmosfera do lar se torna carregada. E o mais perigoso, muitas vezes achamos que isso é normal, que é só mais uma fase. Mas Deus nos chama a perceber o que está por trás dessas tensões sutis. A ansiedade é um sinal, um alerta de que estamos tentando carregar, sozinhos, fardos que não fomos feitos para suportar. O que acontece quando os pais estão ansiosos? Os filhos sentem. Quando o coração do casal está inquieto, o lar inteiro se desequilibra. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus não nos deixa sem resposta. Ela nos oferece uma saída real, um caminho para restaurar a paz, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Se este tema toca o seu coração, inscreva-se no canal agora e fique até o final deste vídeo. Você vai entender como afastar a ansiedade do seu lar com a ajuda de Deus. E vamos orar juntos por essa transformação. No livro de Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7, nos entrega um verdadeiro tesouro espiritual. A palavra diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa é mais que uma orientação. É um antídoto celestial contra a ansiedade que corrói os lares. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, não está sugerindo algo impossível. Ele está apontando o caminho da libertação interior. Repare, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, Deus não quer que a ansiedade governe nenhum centímetro da sua casa. A ansiedade no lar começa quando deixamos as preocupações ocuparem o espaço que deveria ser de Deus. Quando, ao invés de orar, remoemos. Quando, ao invés de confiar, controlamos. Mas Filipenses capítulo 4 não nos manda ignorar os problemas. Ele nos convida a fazer algo com eles, levar todos diante de Deus em oração. E mais, fazer isso com ações de graças. Esse detalhe muda tudo. Não se trata de uma oração apressada ou desesperada. Trata-se de uma oração que reconhece quem Deus é e agradece mesmo antes da resposta. Porque quando confiamos no caráter de Deus, conseguimos descansar antes mesmo de ver o milagre. Essa promessa de que a paz de Deus guardará corações e mentes é o que transforma ambientes pesados em refúgios de calma. Mas como viver isso no dia a dia? Como aplicar essa verdade quando o caos está dentro de casa? Quantas vezes você já percebeu o clima da casa mudando de repente? Um comentário mal interpretado, um olhar atravessado, o estresse do trabalho que extravasa no ambiente familiar. Nessas horas, é fácil reagir com mais tensão, tentando resolver tudo com palavras ou atitudes impulsivas. Mas a Bíblia nos convida a outra postura, a oração como primeira resposta, não como último recurso. Em Filipenses capítulo 4, o apelo é claro. Em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Tudo mesmo. Desde os grandes problemas financeiros até os pequenos atritos do dia a dia. Antes de falar com o cônjuge, com o filho, com o patrão, fale com Deus, ore, respire, entregue. Quando oramos, abrimos espaço para que a paz de Deus comece a agir, primeiro dentro de nós, depois no ambiente ao nosso redor. É como acender uma luz suave num quarto escuro.
Talvez a bagunça ainda esteja ali, mas agora conseguimos ver com clareza, agir com calma, responder com sabedoria. A oração não muda apenas as situações. Ela muda a forma como reagimos a elas. E isso, dentro de casa, é poderoso. Uma mãe que ora antes de corrigir, um pai que ora antes de discutir, um casal que ora junto ao invés de brigar, uma criança que aprende a conversar com Deus ao invés de guardar medo no coração. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de viver uma fé prática e viva. E essa fé começa de joelhos. Toda vez que a ansiedade bater, transforme esse impulso em um momento de oração. Diga: Senhor, eu não sei como resolver isso, mas coloco nas tuas mãos. Essa atitude simples, repetida dia após dia, pode mudar a atmosfera do seu lar. Você já parou para pensar que até na oração podemos alimentar a ansiedade? Sim, isso acontece quando oramos apenas com um coração aflito, cheio de pedidos, sem espaço para a gratidão. É como se usássemos a oração para despejar nossos medos, mas não para confiar plenamente. E é por isso que Filipenses capítulo 4 e verso 6 faz um alerta precioso. Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças. Orar com ações de graças é reconhecer que Deus está no controle, mesmo quando a situação ainda não mudou. É agradecer não só pelo que Ele já fez, mas também pelo que Ele fará, confiando na sua fidelidade. Isso transforma a atmosfera espiritual do lar. Onde há gratidão, a ansiedade perde espaço. Imagine um jantar em família, onde, ao invés de falar apenas sobre contas, doenças ou problemas, vocês reservam um momento para agradecer, pelos pequenos milagres, pela saúde que permanece, pelo pão de cada dia, pela presença de Deus. Esse tipo de oração fortalece a fé dos filhos, encoraja o coração do cônjuge e atrai a paz de Deus para dentro de casa. A gratidão não ignora os problemas. Ela os coloca na perspectiva certa. Quando agradecemos, mesmo em meio ao caos, estamos dizendo: Deus, eu confio em Ti mais do que nas circunstâncias. E essa fé muda tudo. Comece a prática da gratidão nos seus momentos com Deus. Diga: Senhor, eu te agradeço, mesmo sem entender tudo. Sei que Tu estás cuidando da minha família. Essas palavras simples podem abrir as portas para milagres silenciosos, mas profundos. Você já se pegou tentando resolver tudo sozinho? Acorda pensando nas tarefas, nas contas, no que precisa melhorar em cada pessoa da casa. E vai dormir com a sensação de que nunca fez o suficiente. Essa postura, por mais bem intencionada que seja, tem um efeito colateral perigoso. Alimenta a ansiedade e rouba a paz do lar. Quando queremos controlar tudo, o comportamento dos filhos, o humor do cônjuge, os resultados financeiros, a rotina familiar, acabamos assumindo um papel que não nos pertence. E quanto mais tentamos segurar cada detalhe, mais frustrados e esgotados ficamos. Isso não é liderança saudável. É uma sobrecarga emocional disfarçada de responsabilidade. A ansiedade cresce quando esquecemos que Deus é o Senhor da casa, não nós. Filipenses capítulo 4 nos mostra que o caminho não é controlar, mas confiar. Orar é abrir mão do controle e dizer: Senhor, eu faço minha parte, mas a Tua vontade é melhor que a minha tentativa. Essa entrega não é um ato de fraqueza, mas de fé. Ao invés de tentar controlar os filhos com medo, ensinamos com amor e oramos por eles. Ao invés de pressionar o cônjuge com cobranças, caminhamos juntos e apresentamos tudo a Deus. Ao invés de viver com a agenda apertada e a alma cansada, entregamos os planos da família nas mãos do Pai e dizemos: conduz Tu. Quando você solta o controle, a ansiedade perde a força. E é aí que a paz de Deus começa a invadir os espaços. Não porque tudo está perfeito, mas porque você não está mais tentando ser o salvador da casa. Você já viveu aquele momento em que tudo está desorganizado por fora, mas por dentro há uma calma que você não sabe explicar?
É como se mesmo com o barulho das situações ao redor, seu coração estivesse protegido. Isso é exatamente o que Filipenses capítulo 4 e verso 7 nos promete. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende do silêncio da casa, da ausência de problemas ou da harmonia perfeita entre os familiares. Ela excede o entendimento humano porque vem diretamente de Deus e guarda o que mais importa, o coração e a mente. Sabe aquele dia em que tudo parece dar errado? A criança adoece, o dinheiro falta, os planos mudam de repente. É aí que essa paz se revela com mais força. Ela não ignora a realidade, mas te sustenta no meio dela. Ela não nega a dor, mas te impede de afundar nela. A paz de Deus é como uma fortaleza invisível ao redor da sua mente. É como um escudo que bloqueia os pensamentos destrutivos e impede que o desespero tome conta. É uma presença suave, mas firme, dizendo ao seu coração: você não está só, eu estou aqui. E quando essa paz começa a habitar em você, ela transborda para o ambiente. Sua voz muda, seu olhar acalma, suas decisões são mais sábias, a casa percebe, a família sente, e pouco a pouco, mesmo o caos começa a recuar. Uma das maiores heranças que você pode deixar para sua família não é uma casa grande, nem uma vida sem dificuldades, mas a capacidade de levar cada preocupação aos pés de Deus. Ensinar os filhos e o cônjuge a transformar inquietações em oração é plantar fé onde poderia crescer ansiedade. Filipenses capítulo 4 e verso 6 nos diz: em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Esse em tudo inclui as aflições da criança que teve um dia difícil na escola, o cansaço do marido que enfrentou pressão no trabalho, as inseguranças da esposa que tenta equilibrar tudo. E como ensinamos isso? Pelo exemplo, quando uma mãe ou pai, ao invés de murmurar ou se desesperar, chama a família para orar, está dizendo: aqui em casa, confiamos em Deus. E isso vale mais do que 1000 palavras. Você pode começar com algo simples. Antes das refeições, agradeça e interceda por algo que esteja pesando. No carro, no caminho da escola, ore com os filhos por proteção. Antes de dormir, faça uma oração breve com o cônjuge, mesmo que seja só 1 minuto. A chave é a constância, não a perfeição. Com o tempo, essa prática se torna natural. A criança que ora hoje com timidez, amanhã será a que lembrará: vamos orar por isso? O cônjuge que talvez resista no início, com o tempo vai perceber o alívio de compartilhar os fardos espiritualmente. Criar uma cultura de oração no lar é como acender luzes em cada cômodo escuro da alma. A ansiedade pode até bater à porta, mas encontrará uma casa cheia de fé, onde todos aprenderam que antes de reagir, é melhor orar. Quantas vezes o seu dia começa com uma lista interminável de tarefas, compromissos, cobranças, e antes mesmo do café terminar, a ansiedade já tomou conta? É como se o coração já saísse correndo antes dos pés. Mas há um segredo poderoso que muda completamente a rotina de um lar: entregar a agenda do dia nas mãos de Deus logo pela manhã. Não é sobre deixar de fazer o que precisa ser feito. É sobre fazer com a consciência de que você não está só. É começar o dia dizendo: Senhor, Tu conheces cada compromisso, cada desafio, cada imprevisto. Eu entrego tudo a Ti. Dirige meus passos e os da minha família. Essa simples atitude muda o tom da casa. Ao invés de correria cega, há propósito. Ao invés de tensão acumulada, há entrega contínua. Deus começa a guiar os detalhes, desde a conversa difícil até aquele trânsito inesperado. Em Provérbios capítulo 16 e verso 3 está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo não promete que tudo sairá como você planejou, mas que os planos guiados por Deus serão sustentados por Ele. E isso é muito melhor.
Que tal, a partir de hoje, reunir a família por 2 ou 3 minutos antes de sair de casa? Pode ser uma oração rápida, mas sincera. Um momento de consagração. Senhor, abençoa nossa casa, guarda nosso caminho, dá sabedoria nas decisões. Esse hábito, ainda que simples, gera frutos eternos. Quando a agenda está nas mãos de Deus, o inesperado não nos derruba. A alma aprende a descansar, porque sabe que há um Pai que dirige cada passo. A ansiedade não é apenas um desconforto emocional, ela é um termômetro espiritual. Quando ela se instala no coração, especialmente dentro do lar, precisamos fazer uma pergunta profunda. O que essa ansiedade está revelando sobre minha confiança em Deus? Em muitos casos, a ansiedade mostra que estamos tentando controlar o que não conseguimos, que estamos confiando mais na força do nosso braço do que na graça de Deus. E dentro de casa, isso se agrava. Queremos proteger os filhos de todo o mal, manter o casamento sempre em equilíbrio, garantir que as finanças deem certo. Mas a verdade é que há coisas que fogem completamente do nosso controle. E isso não é sinal de fraqueza. É um lembrete de que precisamos depender mais do Senhor. Em Jeremias capítulo 17 e verso 7 está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Esse tipo de confiança não é teórica. Ela se manifesta nas escolhas, no tom de voz, no modo como enfrentamos os dias difíceis. Ela diz: Eu não sei o que virá, mas sei em quem confio. Quando a ansiedade surgir, pergunte a si mesmo: em que parte da minha vida estou tendo dificuldade de confiar em Deus? Essa pergunta pode revelar áreas onde Ele deseja agir, não para te condenar, mas para te curar. A ansiedade pode ser um alerta de que estamos precisando voltar ao lugar da dependência, ao lugar da oração sincera, ao altar da entrega. E essa entrega muda tudo. Ela traz leveza para a alma e serenidade para o lar. Porque um coração que confia em Deus transmite paz, e essa paz contagia todos ao redor. A correria do dia a dia grita, o celular toca sem parar, a televisão fica ligada no fundo, as vozes se sobrepõem, e no meio de tanto barulho a alma se afoga e o lar se enche de tensão. Por isso, criar momentos de silêncio e oração dentro de casa não é luxo espiritual, é sobrevivência emocional e fé prática. O silêncio, quando intencional, não é vazio, é espaço para ouvir a voz de Deus. E quando ele é preenchido com oração, transforma ambientes. É como abrir as janelas de uma casa abafada, o ar muda, o clima se renova, a paz entra. Você não precisa de 1 hora inteira, nem de um lugar perfeito. Um canto da sala, alguns minutos antes de dormir, ou até mesmo aquele instante sozinho no carro, podem ser suficientes para dizer: Senhor, eu te convido para entrar neste lar, acalmar esta alma, silenciar esta ansiedade. Salmos, capítulo 46 e verso 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes o que está faltando na sua casa não é mais atividade, mas mais presença. Não é mais discussão, mas mais oração. Não é mais cobrança, mas mais rendição. Que tal estabelecer um momento diário de quietude com Deus? Pode ser com toda a família ou só você. Pode ser com música suave, leitura da palavra, ou apenas com um coração aberto. O importante é tornar esse momento um hábito, um ponto de encontro com aquele que é fonte de toda a paz. A tensão espiritual não resiste à presença de Deus. Onde ele é honrado, o inimigo perde força. Onde ele é buscado, a ansiedade se cala. E onde ele reina, o lar se torna um refúgio. E a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. Essa promessa de Filipenses, capítulo 4 e verso 7, é preciosa. Mas você já parou para refletir no significado prático de guardar o coração e a mente dentro do lar?
Guardar o coração é proteger as emoções. Guardar a mente é vigiar os pensamentos. No dia a dia, isso significa ser seletivo com o que você permite entrar e se instalar dentro de casa. Palavras negativas, queixas constantes, medos alimentados em conversas repetidas, tudo isso afeta o ambiente familiar. Cuidar do coração e da mente é um ato diário. Começa com a vigilância espiritual, mas também envolve decisões simples. O que você escuta, o que você assiste, com quem você desabafa. É dizer, aqui em casa não abriremos espaço para a ansiedade dominar. Vamos alimentar a fé. E quando convivemos com familiares ansiosos, é fácil absorver a carga emocional deles sem perceber. Por isso, é essencial lembrar, você é responsável pelo seu interior. Pode oferecer apoio, mas não pode carregar o fardo alheio sozinho. Sua missão é interceder, amar e encorajar, sem perder a sua própria paz. Você pode ser um canal de cura dentro da sua casa. Sua serenidade pode ser a âncora de alguém. Seu equilíbrio pode inspirar mudança. Mas isso só será possível se primeiro você estiver firme em Deus, com o coração e a mente guardados pela paz que só Ele pode dar. Agora que seu coração está preparado, vamos juntos em oração entregar tudo isso ao Senhor. Sua casa, sua mente, suas emoções e cada situação que tem gerado ansiedade. Permaneça comigo até o fim, porque essa oração será um divisor de águas no seu lar. Agora que refletimos profundamente sobre como a ansiedade pode ser vencida pela fé, pela entrega e pela oração, eu quero te convidar a orar comigo. Esta oração é para a sua casa, para os seus, para tudo aquilo que você tem tentado resolver sozinho, e que hoje precisa colocar nas mãos de Deus. Feche seus olhos se puder, silencie seu coração. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, nesta tarde ou noite, seja qual for o momento em que essa pessoa me ouve, nós entramos juntos na Tua presença e entregamos tudo o que tem roubado a paz dentro deste lar. Entregamos a ansiedade que silenciosamente tem se alojado nos cômodos da casa, nas palavras duras, nas noites mal dormidas, nas pressões do dia a dia. Entregamos cada pensamento inquieto, cada medo não dito, cada tentativa de controlar o incontrolável. Senhor, nós cremos na promessa que está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E com base nessa promessa viva, pedimos: guarda esta casa, Senhor. Guarda o coração de cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha. Traz paz onde tem havido confusão. Traz calma onde só havia tensão. Traz leveza onde o peso da vida parecia insuportável. Pai, nós te pedimos que nos ensines a orar mais do que reclamar, a entregar mais do que tentar controlar, a confiar mais do que temer. Cobre este lar com o teu Espírito Santo, expulsa toda inquietação, toda influência maligna, toda palavra negativa e estabelece aqui um ambiente de paz. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que vem do alto, uma paz que guarda o coração, que protege a mente, que restaura os relacionamentos, que nos lembra todos os dias: Deus está no controle. Nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui conosco agora. E declaramos com fé: esta casa pertence ao Senhor. Esta família será um exemplo de paz, e esta ansiedade não terá mais poder. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou com você, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações, porque todos os dias temos reflexões que fortalecem sua fé e abençoam sua casa. E nos comentários, escreva com fé a frase: na minha casa, a paz de Deus é quem governa. Sim,
Declare isso profeticamente nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a entregar a ansiedade e confiar no cuidado de Deus. E claro, não vá embora sem assistir ao próximo devocional. Ele vai aprofundar ainda mais o que o Espírito Santo começou a fazer hoje em você. Clique aqui no vídeo ao lado e continue sua jornada de fé. Que o Senhor te abençoe e te dê paz, hoje e sempre.